Quinta-feira, 5 de agosto, dia de medalha de ouro para Pedro Pablo Pichardo e dia de Europa para Paços Ferreira e Santa Clara. É também o meu dia de folga, por isso vamos lá, sem mais demoras, falar do mercado de transferências. Digo muitas vezes que o dia foi calmo, mas dificilmente houve um dia tão calmo como este. Ainda assim, aqui estamos para falar do mercado de transferências. E que tal abrirmos o episódio de hoje já como novela? É sempre bom, não é? Então, se for a novela Ugarte, então isso sim, isso é que é mesmo bom. Bem, a novela Ugarte parece que está a ir para os últimos episódios. Eu aposto que este é o penúltimo episódio da novela Ugarte. Vamos lançar o separador e depois já explico porquê. Pra você, senhor Fernando, sua insolente. Ai, dá pra ver que você tá bem atrasada nas notícias, tarântula venenosa. Sai, assim não... Para! Eu te avisei várias vezes. Quem é você e o que faz aqui? É exatamente isso que eu me pergunto. Quem é você e o que faz aqui? Sou o Rodrigo Gavilã, eu sou o capataz. Então, vocês estão desse lado a pensar ou a perguntar, então o que é que se passa outra vez com o Ugarte? O que é que se passa? Já não vai para o Sporting? Perguntam vocês. Vai. Isso parece já uma certeza que está desde o início. Sabem aquelas novelas que vocês no início sabem quem é que vai morrer logo no fim, não é? Ou quem é que vai casar com quem? Isto também parece certo. O Ugarte vai casar com o Sporting e pronto. Mas parece que vai ser ainda mais caro do que o que se pensava inicialmente. Quer dizer, depende do ponto de vista. Vamos por partes. Então, cerca de 6,5 milhões de euros é metade do passe, já se sabe. Já parecia um valor alto, não é? Mas agora há novidades que podem elevar o valor do médio, ou aquilo que o Sporting vai pagar pelo médio uruguaio, até aos 12,5 milhões de euros. A notícia foi avançada pela SIC Notícias e confirmada mais tarde pelo jornal Record. Meios então sempre muito próximos do Sporting, que explicam que a direção liderada por Frederico Varandas negociou mais 30% do passe do médio uruguaio de 20 anos, isto mediante o cumprimento de alguns objetivos. Ou seja, vou tentar explicar. Aliás, eu vou explicar. 50% do passe, 6,5 milhões de euros, não é? Mas agora os objetivos vão ser os seguintes para o resto dos 30% do passe. A cada 30 jogos que o Ugarte faça pelo Sporting, os Leões ficam com mais 10% do passe. Mas também pagam mais 2 milhões de euros por esses 10%. Tudo isto vai acumulando então até aos 80%, isto porque o Fénix, o clube do Uruguai, onde o Famalicão encontrou o Ugarte, tem os outros 20%, não é? Então o Sporting fica com a totalidade do passe que pertence ao Famalicão, vai pertencer ao Sporting, assim que o Ugarte faça 90 jogos pelos Leões. Eu vou explicar aqui mais devagar. Então, tudo isto vai acumulando até aos 80%, não é? O Sporting paga os 6,5 milhões por metade do passe. Depois o Ugarte, imaginemos, esta época vai fazer 30 jogos pelo Sporting, o Sporting paga mais 2 milhões de euros ao Famalicão. Isto pode acontecer até 3 vezes, ou seja, até 90 jogos, e o Sporting paga no máximo 6 milhões de euros ao Famalicão por mais 30% do passe, ficando então assim um negócio até aos 12,5 milhões de euros que eu tinha falado ainda há pouco. É um acordo que foi realizado entre as duas partes que permite então cumprir 2 pontos de interesse distintos. Já aqui tínhamos falado, o Miguel Ribeiro, presidente da SAD Famalicão, tinha dito que queria que o Ugarte passasse a venda do Pedro Gonçalves e fosse a maior venda da história do clube, e vai cumprir esse desejo, sendo que o Sporting também queria uma maior porcentagem do passe do Ugarte, e assim, em vez de ficar com aqueles 50% que também tem do Pedro Gonçalves, vai ficar com 80%, isto se o Ugarte fizer 90 jogos pelo Sporting, mas vai custar 12,5 milhões de euros, 6,5 por metade do passe e mais 6 por 30% do passe. É assim basicamente. A contratação está cada vez mais perto de estar fechada. O Ugarte vai assinar por 5 anos, até 2026, e vai ter um salário líquido de 500 mil euros por temporada. Portanto, mais um pequeno volte-face, não é bem um volte-face, não é? Mais um ponto adicional, mas parece que o desfecho da novela vai ser mesmo aquele que todos esperavam então há algum tempo, e o Ugarte vai mesmo acabar pelo Sporting. O jornal Record diz que até há a possibilidade de amanhã, sexta-feira, o médio uruguaio estar já na estreia dos Leões no campeonato, no jogo com o Vizela em Alvalade. E é isto, o Ugarte para o Sporting, cada vez mais perto, cada vez mais caro, mas também cada vez mais percentagem para o Sporting, pelo menos se fizer então esses 90 jogos. Mas pronto, deixamos agora de novelas, que esta já vai mesmo muito longa, mas continuamos no Sporting, porque segundo a imprensa nacional vai avançar mais cedo para a contratação do Pedro Porro. Já tínhamos falado aqui por alto que ele iria então renovar para aquele ano de empréstimo mais 5, e então o Sporting vai antecipar-se à concorrência, segundo o jornal Record, a bola e o jogo. A imprensa nacional na generalidade fala um pouco desta questão, que os Leões vão antecipar-se então e vão
fazer um acordo com o Manchester City. Neste momento o Sporting pagava apenas metade do salário do Pedro Porro, vai passar a pagar a totalidade já a partir desta época, mas vai pagar a cláusula de compra, a opção de compra, apenas no final desta temporada, 8,5 milhões de euros, sendo que este antecipar do negócio com os Citizens até pode baixar um pouco o preço desta opção de compra por parte do Sporting, então que vai já pagar a totalidade do salário do Pedro Porro, mas só no final paga os tais 8,5 milhões de euros para ficar com o Internacional Espanhol em definitivo, um lateral que já falámos aqui várias vezes, vocês conhecem, propensão muito ofensiva, 37 jogos na época passada, 4 golos, 2 assistências, alguns problemas físicos, lesionou-se neste início da época, mas há a possibilidade de estar já apto para o jogo com o Braga, portanto Pedro Porro vai ficar então em definitivo no Sporting. Damos agora um salto de Alvalade até à cidade invicta para falarmos de uma das equipas mais ativas neste mercado de transferências, o Porto B. É verdade, os Dragões voltaram a contratar mais 2 jogadores para a equipa B. Falamos de 2 brasileiros, um avançado e um central. Vamos começar por aquele que foi o primeiro anunciado. Chama-se Kaique, avançado de 21 anos, que chega do Tombense com a opção de compra, mas o valor não foi divulgado. Na época passada fez 20 jogos pelo Tombense e 3 golos. Em declarações ao site do Porto, o Kaique, um jogador, eu sou sincero, não o conheço, mas ele apresentou-se. Disse que era um avançado muito rápido, com bom drible e um finalizador. Portanto, Kaique, 21 anos, mais um jogador para a equipa B do Porto, que recebeu poucas horas depois mais um defesa, também brasileiro, também de 21 anos, também com uma opção de compra, ou seja, também por empréstimo. O valor também é desconhecido e também vem do Tombense, chama-se Wesley, também foi contratado então para a equipa B do Porto, eu vou parar de dizer também, prometo. É um central de 1,90m, que passou pelo Figueirense, pelo Atlético Paranense e pelo Grêmio, já tem aqui um percurso mais conhecido do que o do Kaique, e é um central de 1,90m que na época passada fez 21 jogos pelo Tombense e que agora muda-se justamente com o antigo colega de equipa, o Kaique, vai agora ser também colega de equipa dele no Porto B. Kaique e Wesley, a dupla do Tombense que se muda para o Futebol Clube do Porto B. Continuamos a falar de jovens, mas este é um jovem que vai mesmo jogar na Primeira Liga e para quem eu chamo desde já a atenção, caso vocês não conheçam. Falo-vos de Chiquinho, um extremo de 21 anos, que já se estreou há 2 épocas pela equipa principal do Estoril, na segunda Liga, na altura, e que agora renovou o contrato com os Canarinhos. O extremo era muito cobiçado, falou-se que poderia sair, tinha apenas mais um ano de contrato e esteve muito perto de assinar contrato com o Almeria da segunda Divisão Espanhola, mas vai continuar ligado ao Estoril por mais 3 temporadas, ficando com uma cláusula de rescisão de 10 milhões de euros. É um extremo formado no Sporting, mas que está no Estoril em definitivo já desde 2019, ele esteve, se não me engano, em 2017, depois foi emprestado ao Tondela, depois voltou para o Estoril, mas em definitivo, e foi destaque logo na primeira época, em definitivo no Estoril, acabou por se estrear então pela equipa principal, depois voltou aos Sub-23, onde ele já tinha sido um dos melhores jogadores, ou era mesmo o melhor jogador do Estoril, voltou esta temporada aos Sub-23, foi campeão da Liga Revelação, ganhou a Taça Revelação, e pelo meio ainda fez 16 jogos pela equipa principal do Estoril, sagrando-se então campeão também da segunda Liga. É um extremo muito rápido, muito forte fisicamente, com qualidade no drible e que também tem golo. Atenção, este miúdo é um dos destaques, para mim, pode ser um dos destaques da Primeira Liga e parte como um grande candidato para já ao 11 da equipa de Bruno Pinheiro. E pronto, já perceberam que sou um grande fã do Chiquinho, portanto se calhar é melhor avançarmos para a segunda Liga. Lá está, hoje o mercado no futebol nacional foi um bocado parado, portanto deixo-vos aqui a nota que Filipe Melo, um antigo capitão do Farense, deixou os algarvios para assinar pelo Vila Franquense então, da segunda Liga. O médio defensivo de 31 anos regressa ao segundo escalão, 2 épocas depois de ter ajudado então o Farense a subir divisão, agora vai jogar no Vila Franquense. Lá fora, há 2 notícias em Inglaterra, ambas envolvem o Aston Villa. Começamos pela grande bomba, que é Jack Grealish, vocês já saberão. Uma bomba de jogador, mas também uma bomba muito valiosa. O criativo inglês está praticamente fechado no Manchester City por um valor a rondar os 117 milhões de euros. É a 7ª transferência mais cara da história do futebol mundial e a mais cara do futebol inglês. Vai ultrapassar os 105 milhões que o Manchester United pagou há uns anos por Paul Pogba. É um jogador com grande qualidade, vocês de certeza conhecem o Jack Grealish, um 10 que por causa do futebol atual quase todos os 10 lhes acontece, passam para extremos, é extremo esquerdo, extremo direito, mas é 10, é um camisola 10 à moda antiga, que há largas épocas é a grande figura do Aston Villa, clube do qual sai agora, depois na época passada, ter feito 6 jogos e 12 assistências, números que lhe valeram também a presença no Euro pela Inglaterra, apesar de não ter sido
sempre titular, apesar de alguma contestação ao selecionador Southgate. Então o Grealish vai se mudar para o Manchester City, e a ida dele para os Citizens, o campeão inglês, e o forte investimento do Manchester City, vou voltar a lembrar aqui o valor, 117 milhões de euros pelo Grealish, para contratar então o jogador de 25 anos, vai ter um efeito no plantel do campeão inglês. Já se falam em algumas saídas, e para já o nome do Bernardo Silva é o mais mencionado então à porta de saída, isto para equilibrar as finanças do clube inglês, que está com dificuldades para cumprir o fair play financeiro, não é? Com 117 milhões não há fair play que aguente, não é verdade? E porque os milhões estão em constante andamento, é a minha última notícia do dia, o Aston Villa ainda não tem o negócio fechado do Grealish, mas já fez várias contratações interessantes. Depois do Buendia e do Leon Bailey, os Villains contrataram Dan Ings para a frente de ataque. O avançado inglês assinou por 3 épocas com o Aston Villa e terá custado à volta dos 40 milhões de euros. Há 2 épocas que era a grande figura do Southampton, onde fez 100 jogos e apontou 46 golos. Há 2 épocas em definitivo, ele esteve meia época emprestado também pelo Liverpool, onde chegou com um rótulo de grande promessa, mas não teve grande sucesso, isto porque sofreu 2 lesões graves, partiu a perna e acho que a outra foi no joelho, algo assim, que atrasaram uma carreira que prometia muito. No Burnley foi um grande destaque quando chegou aqui à Premier League. Aos 29 anos, o internacional inglês muda-se agora para o Aston Villa e deixa um vazio grande no ataque do Southampton, onde marcou quase um golo a cada 2 jogos. E é com esta chuva de milhões em Inglaterra que eu me despeço, mas não sem antes deixar uma novidade e uma lembrança. A partir de amanhã já se podem deliciar com o regresso do Igor Gonçalves. Está pronto para partir tudo neste regresso ao mercado flash. Eu cá continuarei a tratar dos vídeos. E depois lembro que hoje é quinta-feira e por isso dia de Mundo Fantasy, o podcast do 00 sobre a Fantasy. É um dia do regresso da Liga Bwin, portanto este tem mesmo que ouvir. E agora, não têm de me ouvir mais a mim. Foi bom estar com vocês esta semana e até à próxima. Já sabem, o meu nome é Hugo Filipe Martins e sim, para mim o mercado é uma parte relativamente gira do futebol.